E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma comparação entre duas TVs de tecnologia OLED da Samsung. Aqui desse lado a gente tem a televisão S90C da Samsung, lançada lá no ano de 2023, e aqui desse outro lado a S90D, lançada agora no ano de 2024. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o desempenho com games, sobre o som, sobre o sistema operacional e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante essa comparação. E aproveitando que a gente ainda está no início do vídeo, já queria aproveitar para dar uma super dica para vocês, especialmente para quem é novo ou nova aqui no canal e está procurando uma televisão com um bom desconto. E a dica é a seguinte, pessoal, aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado desse vídeo, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então assim que uma dessas duas TVs ou outros modelos aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente vai estar avisando lá para vocês e é completamente de graça para entrar e participar do grupo, então os links vão estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. E eu já vou iniciar essa comparação falando direto sobre a qualidade de imagem e nesse sentido que a gente tem duas TVs de resolução 4K que estão utilizando a tecnologia OLED. E o fato delas estarem utilizando a tecnologia OLED significa que as duas TVs conseguem controlar os pixels de forma individual, apagando onde tem que apagar e acendendo onde tem que acender. E por conta disso, as duas TVs conseguem entregar pra gente um nível de preto perfeito, um excelente contraste e cores mais puras se comparado às TVs mais convencionais. E de fato, testando aqui no ao vivo, as duas TVs fazem um excelente trabalho. Mas será que existe alguma diferença relevante na qualidade de imagem entre esses dois modelos que faça uma delas ser melhor que a outra? O que eu posso falar para vocês é que durante os nossos testes, as duas TVs apresentaram uma qualidade de imagem muitíssimo parecida na maioria das cenas testadas, como inclusive vocês já podem ver através dessas imagens. De qualquer forma, vale a pena mencionar que isso não significa que elas sejam de fato ali 100% iguais. Durante os testes, por exemplo, eu pude perceber que a depender da cena, a televisão OLED S90C do ano passado tinha a tendência de ter cores um pouco mais saturadas. Mas eu diria que vocês não precisam se preocupar muito com isso, pois se vocês preferem cores um pouco mais saturadas, basta você ir na televisão OLED S90D desse ano de 2024 e mexer numa configuração que se chama realçador de cor, para dessa forma vocês estarem conseguindo ali uma imagem mais saturada, caso essa seja a preferência de vocês. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo agora é um bom exemplo disso. Percebam que quando a gente coloca essa configuração ali, especialmente no alto, a roupa da mulher já fica bem mais saturado e com rosa mais vibrante na versão de 2024. Uma outra diferença que eu notei entre esses dois modelos é que a versão de 2023 tinha a tendência de escurecer de forma mais exagerada regiões de sombras. Nessa cena, por exemplo, percebam como a gente consegue enxergar mais detalhes embaixo da cama na TV da direita, se comparado à TV da esquerda, que escurece de forma mais exagerada essas regiões de sombras. Uma outra cena interessante é essa que vocês estão vendo agora. Então notem como a roupa da menina na TV da esquerda está mais escura se comparado à TV da direita. De qualquer forma, mais uma vez eu diria que vocês não precisam se preocupar tanto com isso, pois essa questão pode ser facilmente ajustada nas duas televisões, mexendo em uma configuração que se chama detalhe de sombra. Ou seja, pessoal, as duas televisões possuem uma qualidade de imagem que é bem parecida e as pequenas diferenças que existem podem ser quase que completamente igualadas na maioria das cenas, mexendo nas configurações de imagens. E aproveitando que eu falei agora sobre configurações de imagens, vale dizer que durante os testes eu deixei as duas TVs no modo filme, pois esse é um modo de imagem que tenta entregar pra gente cores mais naturais se comparado ao modo padrão. Mas como eu sei que muitas pessoas preferem o modo padrão que vem ali de fábrica, eu separei essas imagens que vocês estão vendo agora, onde a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme. E como vocês podem notar, o modo padrão entrega uma imagem com mais brilho e com cores mais saturadas. Então, a depender do seu ambiente ou do seu gosto pessoal, talvez você prefira dessa forma como no modo padrão. O grande problema do modo padrão é que às vezes a imagem fica exagerada até demais, sabe? Especialmente nessas TVs da Samsung. E justamente por isso eu recomendo que vocês pelo menos testem trocar ali os modos de imagens pré-definidos, testando ali pelo menos o modo filme.
Ainda falando sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de elogiar o ângulo de visão e a uniformidade de cores dessas TVs, pois nesse sentido ambas são as melhores que eu já testei até hoje nesse sentido. Mas enfim, pessoal, como vocês perceberam, em termos de qualidade de imagem, eu não notei diferenças muito significativas, e quando existiam diferenças, dava para ajustar para deixar as duas ainda mais parecidas. E agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, eu vou falar rapidamente sobre as outras características, mas antes lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até esse momento, imagino que vocês estejam gostando aqui do conteúdo, então deem uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês já deram um joinha nesse vídeo, isso é extremamente importante pra gente, especialmente no caso desse vídeo, pois a gente comprou as duas TVs com o próprio dinheiro do canal, então o apoio de vocês aqui no nosso conteúdo é extremamente importante pra gente, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês, e também deem uma aproveitada e olhem aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui as duas TVs entregam pra gente uma potência de 40 watts, divididos em 2.1 canais, e as duas possuem suporte para Dolby Atmos. E na prática, o som das duas TVs realmente são bem parecidos. Eu até achei que a nova versão de 2024 tem um som assim que é levemente mais encorpado, sabe? No entanto, não achei que fosse uma diferença relevante para ser uma escolha decisiva entre uma ou outra televisão. Sobre o sistema operacional, as duas estão utilizando o sistema Tizen, que é um sistema bem completo em termos de aplicativos, e pelos nossos testes as duas apresentaram uma ótima fluidez. E ainda sobre o sistema operacional, vale a pena comentar que as duas televisões possuem suporte para o aplicativo Samsung TV Plus, que para quem não conhece, é um aplicativo que disponibiliza para a gente mais de 70 canais gratuitamente. Então a única coisa que vocês precisam fazer é ligar a TV, conectar ela na internet e automaticamente você já tem acesso a todos esses canais. E o que falar agora sobre o desempenho com games dessas TVs? Nesse sentido, as duas são bem completas, entregando para a gente uma taxa de atualização de 144 Hz, com suporte a 4 portas HDMI, sendo todas 2.1 e com suporte para VRR e FreeSync. Além disso, as duas TVs possuem uma barra gamer especial que nos dá acesso ali a alguns recursos extras, como por exemplo a possibilidade de mudar mais facilmente a qualidade de imagem da TV, e além disso a gente consegue trocar a proporção da tela para 21:9 ou 32:9 em jogos de PC que são compatíveis com essas proporções de tela. E sobre a qualidade de imagem com jogos de videogames, as duas TVs entregaram um resultado muito bom, mas se possível eu recomendo que vocês explorem ali o menu de imagens de configurações da TV. Inclusive nesse momento vocês estão vendo algumas imagens onde eu mostro a transição da imagem entre o modo padrão e o modo alterado, que no caso é após a minha alteração. E caso vocês tenham preferido após a minha alteração, eu vou deixar ela aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram dar uma conferida. Para encerrar essa parte com jogos de videogames, vale a pena comentar que as duas TVs já possuem suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece, é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox sem ter a necessidade de precisar do console físico. Então é tipo o Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogame. No entanto, vale a pena destacar que esse aplicativo não é gratuito, então vocês precisam pagar uma mensalidade para jogar, e além disso vocês precisam ter uma internet razoável ali para conseguir jogar numa boa qualidade, e vocês também precisam de um controle com suporte a Bluetooth para estar se conectando na TV. Falando agora sobre o controle remoto das TVs, eles são basicamente idênticos e seguem esse estilo aqui mais pequenininho e com poucos botões, no entanto funcionam muito bem, e um diferencial legal deles é que eles funcionam sem a utilização de pilhas. Então aqui na parte de trás a gente tem uma espécie de placa solar que faz com que esses controles carreguem via luz, seja a luz do sol que bate aqui no controle, ou mesmo a luz da lâmpada de casa que bate aqui, isso já é o suficiente para carregar esses controles. Mas se vocês preferirem, aqui na parte de baixo dá para carregar via cabo USB. E sobre as conectividades das televisões, elas são exatamente idênticas e estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada. E as duas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI eARC e suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu tudo isso, qual TV vale mais a pena estar comprando? Sinceramente falando, eu achei as duas TVs muito parecidas e as diferenças que tinha eu achei tão sutil que, ao meu ver, não é vantagem pagar muito mais caro em uma ou em outra televisão. Então, se fosse eu escolhendo uma delas, com certeza eu iria na televisão mais barata, pessoal. Inclusive, a dica que eu dou para vocês é que entrem lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, porque aparecendo uma boa oferta de uma dessas duas TVs
TVs, a gente com certeza vai estar avisando lá para vocês, mas aqui embaixo no campo da descrição a gente também já vai estar colocando o link dessas TVs, caso vocês já queiram aí estar fazendo a compra. E lembrando que comprando por esses links, vocês também vão estar ajudando imensamente aqui o nosso canal. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Se alguém aí já tiver uma dessas duas TVs, podem ficar completamente à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar elogiando, criticando, dando seu feedback em relação à sua experiência. Mas o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!